dia, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Yara, eu sou voluntária na Seccional Brasília, faço parte do projeto Capacitar na área de gastronomia, na nossa oficina de culinária. Então, hoje eu acordei cedíssimo para poder começar a fazer a parte das carnes na hamburgueria e terminar com a receita do pão aerado. Quem não quiser usar o pão integral de hambúrguer normal, então o tradicional ou com gergelim, vai poder obter essa receita que eu vou passar para vocês do pão aerado low carb, ok? Ele fica um pouco mais fininho, mas fica fofinho, dá para você fazer com hambúrguer também, artesanal, ok? Então, nesses tempos de quarentena, de isolamento, toda asepsia possível, tá? Dentro da cozinha, água, sabão, lavando as mãos toda hora, lavando os alimentos, as folhas, as frutas, as verduras. Isso é muito importante, tá? Não passem álcool gel dentro da cozinha e vão para a beira do fogão, para o forno nem micro-ondas, porque esse calor ele é perigoso. Você pode causar um incêndio, você pode sair toda queimada. Temos que ter muito cuidado. Ok? Então, essa é uma dica com carinho que eu tô passando para vocês, ok? Então, vamos embora. Vamos para a receita, ok? Até já! A cebola já toda cortada em fatias, junto com o molho shoyu, uma dose pequena de mel, para fazer cebola picada, alho picadinho, bem macerado. E a gente vai deixar secar mais, sem queimar as bordas da panela. Pode ser feito numa frigideira alta, mas o ideal é fazer numa panelinha para evitar que suje, né, o seu fogão. E para caramelizar a cebola, lembrando que essa cebola ela serve também esse creme antes de você colocar a dosagem de mel com um pouquinho de molho shoyu e uma dose muito pequena de água. Depois eu vou botar as medidas. Simplesmente ele vira o molho madeira junto ao vinho. Então, vamos deixar secar um pouquinho mais, sem queimar a panela, para não alterar o sabor e não alterar a textura da cebola. Olha só, o vapor tá chegando muito perto, é difícil. Mas, gente, o aroma é maravilhoso. Bom, pessoal, olha só. Aqui, vamos fazer agora, tá? O hambúrguer artesanal. Tá? Que faz parte, é o carro-chefe, depois das dicas que eu dei para vocês de vários tipos aí, pelo menos o básico, né, do tipo de hambúrgueres que a gente pode usar aí e achar no mercado, mas o mais saboroso eu considero e mais nutritivo, né, no sentido de que ainda com carne, sendo feito com carne, ainda com menor teor de gordura. Vamos fazer com a carne moída. Aqui é carne de boi, tá? Aqui eu utilizei mais ou menos umas 300 gramas de carne moída, certo? E que vai render aproximadamente, acredito eu, 2 unidades bem servidas. Nesse daqui, eu utilizei a carne suína, carne de porco, crua. No supermercado, eu selecionei a peça filé mignon suíno e pedi para o rapaz moer
3 vezes, certo? Lembrando que a carne moída, ela tem que estar em temperatura ambiente, fresca e não pode estar gelada e nem ainda com um pouquinho de congelamento. Ela tem que estar totalmente congelada. Se você puder comprar no supermercado e trazer para casa e já fazer logo, imediatamente, melhor ainda, ela vai ficar mais saborosa, evitando que solte alguma quantidade de água, de caldo, né? Porque ela congelada ou ela ainda gelada, ela vai soltar uma aguinha. Ela tem que estar moída pelo menos 3 vezes. Para quem tem um moedor em casa, maravilha. Quem não tem, pedir para o rapaz no supermercado, da parte do açougue, para moer 3 vezes. E essa carne, ela tem que ter no máximo 20% de gordura. Esse é o tipo do hambúrguer artesanal ao estilo americano, tá? Agora, se vocês quiserem colocar alho, cebola, bem picadinho com sal, se misturar na carne, fica a moda da casa, ok? Colocar farinha e ovo, jamais, porque vai virar ou a milanesa, crocante, crispy, ou então vai virar um bolo de carne, dependendo da quantidade que você colocar, ok? Então, aqui eu vou colocar para vocês, basicamente, aqui é o sal. Tá? Aqui tem uma pimentinha que depois eu vou separar ela. A gente usa a pimenta do reino, preta mesmo, tá? Aqui todo mundo já conhece, tem no supermercado. E a pitada de sal. Porém, eu vou fazer 1 ou 2 aqui com um tempero. Aqui eu moí, tá? Passei no multiprocessador, a cebola, o alho, tá? Essa foi a quantidade de alho que eu usei, certo? Para poder chegar nessa... render um pouquinho mais do que essa pastinha, mas essa quantidade suficiente que eu vou usar na quantidade total da carne que eu vou temperar. E usei uma cebola, tá? Tô sem luva porque na hora que eu tiver que preparar a carne, eu não tenho como fazer isso com as luvas. Isso aqui é necessário sim, tá? As luvinhas, aquela coisa toda. Mas tem o pulo do gato da carne. Então, o que eu aconselho é que vocês façam a asepsia com muita água, higienize com água e sabão. Aqui eu tenho salsa, cebolinha e tem gente que gosta de usar o alho poró, né? Então eu deixei aqui exemplificado, já tá tudo picadinho, a salsinha eu também piquei todinha, a cebolinha, o alho poró, embora que eu não vá usar o alho poró hoje, tá? Posso usar um pouquinho num deles, tá? Enfim, então eu vou usar apenas esse daqui. Num deles e o outro eu vou usar os temperos todos, certo? E vou separar, dando 2 desse daqui, do hambúrguer de carne, apenas no sal e na pimentinha, ok? O que eu vou usar para colocar na chapa? Numa chapa eu não vou colocar nada, mas eu posso aconselhar a vocês o que vocês podem fazer para ficar mais saboroso. Numa chapa nunca, mas na frigideira, ok? Você pode usar o azeite, você pode usar a manteiga de garrafa, que fica muito saborosa, e você pode usar a margarina, se você não tiver, como eu não estou tendo, porque está difícil de achar no supermercado, nesse período de quarentena. Eu dei 2 fugidas, morrendo de medo, com máscara, luva, tudo que eu podia me proteger, álcool gel, e não achei a culinária Primor, que é a que eu mais gosto de usar. Antigamente a gente achava Claybon cremosa, culinária também, aqueles em tabletinho. Mas se você não tiver, essa marca também é muito boa, ok? Aqui eu tenho os acessórios, para quem não consegue fazer na mão, isso aqui é da Tupperware, tá? É uma coisa que eu tenho há mais de 10 anos, de boa qualidade. Mas se você não tiver para fazer, para quem vai fazer para congelar, que é uma boa pedida também, para quem tem família grande, muita gente, você tem que fazer isso, para na hora que você for fazer o lanche da noite, da casa, da família, você pode utilizar qualquer pote de Tupperware branco ou de plástico para você poder fazer, quando você colocar no prato a carninha, você poder fazer isso aqui, igual como a gente faz com massa,
de pastel, mini pizza e etc. Isso aqui é para quem não tem habilidade para fazer e você tem que prensar a carne para depois você guardar dentro desses potinhos aqui, certo? Na hora da fritura, o que eu vou usar? Bom, se você for usar a frigideira, você pode usar essa espátula para poder, né? E se essa frigideira não for teflon, antiaderente, tá? Porque o ideal é você usar qualquer desses 3 tipos de espátulas antiaderentes, porque senão vai assassinar, vai arranhar e vai desgastar ou o seu grill, ou a sua frigideira, ou a sua chapa, ok? Eu vou usar uma delas aqui, uma para levantar, né? Essa daqui é até melhor porque ela é mais inclinadinha. Essa aqui também, você deve ter alguma em casa, antiaderente, é a mais barata, mais acessível, você encontra no supermercado Eixa, no Pão de Açúcar, na feirinha, você encontra. Eu acredito que vocês tenham alguma dessa daqui. Em último caso, vocês podem usar essa daqui, mas lembrando que tem que levantar com todo cuidado para poder virar o hambúrguer, porque a gente tem que esperar ele selar a carne. Na medida que eu for fazendo, eu vou explicando alguns termos que a gente vai fazer na hamburgueria. Então, uma delas é o selamento da carne, que na hora que ela sela um lado, você tem que virar para ela poder selar o outro. Aí tem que ter cuidado para não arranhar, ok? E vamos à receita, né? Vamos começar. Bom, então vamos lá. Eu vou pegar metade dessa carne, que é a primeira que eu apresentei para vocês, que foi a carne, vou fazer com a carne suína, filé mignon suíno, moído, 3 vezes, tá? E vou fazer uma quantidade. Primeiro eu vou jogar um tempero, vou separar as carnes, ok? Em 2 partes, certo? Primeiro eu vou fazer o teste da bola da mão, o que você vai botar na sua mão que caiba e não sobre, tá vendo? Para mim ela tá sobrando. Então, a quantidade exata, você vai tirando aos pouquinhos, a quantidade exata para o hambúrguer artesanal à moda americana é como? De uma forma que você possa fazer uma bola e a sua mão feche, tá? Comprimindo, porque você vai precisar dar uma apertadinha e tem um exercício para bolear a carne, tá? Que eu vou fazer para vocês verem. É difícil, tá? Mas com o tempo, na prática, vocês se acostumam. Então, eu tenho uma bolinha aqui, calma, ainda vou voltar ela. Vamos ver essa quantidade aqui do suíno, do filé mignon suíno moído. Vamos ver quantos hambúrgueres vão dar pra gente fazer. Qual a quantidade que vai resultar isso aqui, certo? Então, eu vou fazendo aos poucos as bolinhas, certo? Infelizmente, a gente está numa fase um pouco difícil dessa quarentena, né, do isolamento, porque não estamos ao vivo e a cores, né, todas nós juntas do voluntariado, mas, e juntos, né, porque nós temos os rapazes também que fazem as atividades. E aí fica mais fácil tirar as dúvidas de fazer junto, né? Fica chato ficar só vendo os outros fazerem, né? Aqui eu tenho mais um. Lembrando, asepsia total nas mãos, porque infelizmente essa parte não tem como a gente fazer, como é que eu posso dizer assim, com a luva, né? Você até poderia, mas eu acho que na hora de você comprimir e acertar, ela escorrega um pouquinho. Você pode tentar, eu particularmente não gosto muito não. Aqui eu vou tirar só mais um pouquinho. Eu tô achando que ela não tá fechando na minha mão direito, tô sentindo sair pelas bordas, assim, a gente fecha, sempre tem um ladinho, como aqui na palma, aqui na parte dessa curvinha da mão, geralmente quando você espreme, ela não boleia, né?
E aí acaba que ela sai um pouquinho além da conta. Então, para que você tenha certeza que ela caiba exatamente na palma da sua mão. Bom, aqui nas minhas contas, nós alcançamos a conta exata. Um vai ficar um pouquinho menor, mas você pode acertar depois. A conta exata, até porque eu não preciso tirar de nenhum, porque eu vou fazer um com todos os temperos, então ele vai crescer um pouquinho mais, ele vai atingir o tamanho igual aos dos outros. Então, vou botar aqui para vocês poderem ver na ordem. Esse foi o primeiro que eu fiz, esse foi o segundo, esse o terceiro e esse último, que ficou um pouquinho menor, dá para ver? E aí, eu vou misturar ele nos outros temperos. Então, eu vou voltar, certo? Vou voltar na ordem, pelas quantidades, no pote, e vou ensinar a vocês o primeiro passo, tá? Antes de você temperar toda a carne. Esse exercício para que a carne não solte tanto líquido, certo? Então, vamos lá. Então, você vai fazendo a forma dos hambúrgueres e você vai boleando. O que que é? É isso aqui, ó. Os hamburgueros, que é assim que eu chamo, eles fazem numa velocidade, ó. É isso aqui, ó. Cuidado, gente, para o bicho não sair voando no chão, tá? Mas é isso mesmo. Então, você vai bater a carne de uma mão para a outra várias vezes, com força, mas é com força mesmo, tá? Esse exercício com a carne não é para espremer ela na mão, é para você bolear ela, tá? Essa expressão, bolear, são chefes de cozinha que usam, porque você tá realmente boleando, você tá realmente dando forma. Olha como é que ele já fica. Ó, vou chegar mais pertinho da câmera para que vocês possam ver. Tá vendo? Ela começa a ficar uniforme, untada, sem você precisar ficar... Ó, quer ver? Eu vou pegar esse aqui, eu tô boleando. Então, vamos lá, vamos bolear com força. Aí, forma a bolinha de novo na conchinha da mão, sem sair nenhuma carninha, e continua a bolear. Quem tem mais força na mão? Eu não tenho muita não, tá? Então, por isso que eu faço várias vezes, repito várias vezes. Então, esse aqui já tá mais do que boleado, tá vendo? Então, já vou deixar ele aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês, num deles, na carne, como ele ficaria se você ficar espremendo, só espremer. Só espremer. Tá vendo o que que acontece? Ó, ele não fica no formato de hambúrguer. Daqui a pouco vocês vão ver por quê, tá? No final do boleamento, você só vai fazer isso aqui, ó. Espremer um pouquinho. Se ele abrir, tá vendo como esse meu abriu? Porque eu tô tentando fazer em menor tempo, eu vou ter que depois parar para poder bolear ele mais um pouquinho, porque o vídeo é todo editado. Se ele abrir, é porque ele não selou cru, nessa parte crua ainda o suficiente. Então, como você pode ver, se você só fizer isso aqui, como a moda antiga, como nós fazíamos os hambúrguerzinhos pequenininhos para fritar para os nossos filhos, que a nossa mãe, que a nossa avó fazia com todo amor e carinho. Mas eles não ficavam de uma forma harmoniosa. E outra coisa, ele se abre, tá vendo? Ele fica pior do que se você não bolear ele fica aberto. Então, eu vou bolear as carnes, certo? Até o que você vai misturar o tempero, que é esse pequenininho aqui, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer. Tá? Vou separar esse aqui que eu vou bolear mais um pouquinho. Então, eu vou pegar essa menor, eu vou abrir a carne novamente, né? Eu fiz a medida dela na concha da minha mão, das minhas mãos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de salsa, aqui ó, salsa, um pouquinho só, tá? Mais um pouquinho de cebolinha. Não vou utilizar óleo poró. Vou botar uma pitadinha de nada de sal, certo?
um pouquinho da pimenta, pegar um pouquinho daquela massinha que eu fiz de alho e de cebola e vou misturar nele. Ele dá mais trabalho? Dá. Por quê? Porque o temperinho, até ele unificar todo e você poder bolear ele sem sair voando um monte de tempero, você tem primeiro que juntar isso tudo. Unificar, né? Unificar todo esse tempero dentro, tá? Vou tirar uma parte maior aqui da minha cebolinha, porque também tá bem exagerado. Até que ele esteja todo dentro da carne. Aí você vai precisar realmente dar uma espremida. Aí você vai sair um pouquinho do padrão do boleamento do hambúrguer americano, a moda americana, artesanal. Que, aliás, antes de existir Bob's, vou falar o nome das empresas, né? Que eu acho que todo mundo aqui conhece. Bob's, McDonald's, Burger King e outros. Antes deles existirem, o primeiro McDonald's fazia americano. Tem até um filme que conta a história de como o McDonald's começou. Isso aí você encontra não me lembro, eu acho que é na Netflix, você já tem, se não me engano. E aí, porque eu assisti esse filme, achei fantástico. Então, o que acontece? Ó, antigamente, ele não era, nunca o americano usou o tempero. Ele sempre usou a pimenta, o sal no máximo, com a carne pura, quase que, vamos dizer assim, 85% sem gordura. É muito difícil a gente achar, a gente acha, mas tem que garimpar, porque o valor dela é mais caro, né? Uma carne com qualidade, né? Qual o tipo de carne, Ara, que você aconselha? Olha, eu aconselho patinho moído, eu aconselho quando tiver uma promoção relâmpago aí, que eu já achei em outro estado, não lembro se foi no Rio, foi no Ceará, ou até aqui mesmo, dependendo do supermercado, você encontra filé mignon. Então, bom, agora já comprimi esse temperado, agora eu vou bolear ele. Tirei a aliança, tirei tudo, porque tudo gruda, a carne gruda em tudo, né? Essa é uma hora que você tem que estar com as mãos livres, limpas, bem asseadas, né? Dispostas e disponíveis para o alimento que você está cuidando, tá tratando. Tá vendo, gente, como ele fica boleadinho? Olha isso, ele fica formadinho, ele não tem uma ruptura. Eu continuo batendo. Saiu um pouquinho de tempero na minha mão, mas ele tá aqui, ó, firme e forte. Então esse aqui já tá pronto. Vou botar ele aqui para descansar, porque você sabe que a carne ela descansa um pouquinho, né? Bom, então aqui eu vou bolear mais um pouco aquela primeira carne, certo? Se você puder fazer a forma da concha novamente, continua boleando. Isso. Como é que eu vou temperar esse aqui, ó? Esse eu vou colocar apenas sal e pimenta. Como é que eu vou fazer esse tempero? Ao tradicional. Cuidado para não errar a mão, tá, gente? Para não botar muito sal, porque ele pega, tá certo? Pimentinha, muito pouquinho. Eu não gosto de botar muito não, porque às vezes a carne absorve. Então aqui eu vou deixar ele já no tempero natural, muito pouco, tá? Até porque nós também estamos numa campanha de baixar colesterol, baixar a pressão, evitar comida com muito sódio, certo? Então tá aqui. Esse aqui já tá no ponto do tempero, certo? Já tenho 2 hambúrgueres prontos, suínos. Esse aqui, ó, vamos lá, boleando. Eu vou temperar no mesmo. Posso até fazer o que eu ia fazer antes. Já posso também fazer isso. Esse eu vou botar só com sal. Um pouquinho de sal, viro a parte da carne. Pronto, é o suficiente, porque ainda fica um pouquinho na mão e você boleando, você ainda adere mais sal. Então, não aconselho exagerar nas pitadas de sal. Então, vamos lá. De novo, boleando.
Se você gosta dele mal passado, altinho, você deixa ele nessa gramatura, nessa altura. Bom, aqui eu tô com outro hambúrguer já pronto, no formato, ok, tá? Eu vou deixar descansar, depois eu deixo ele um pouquinho mais baixo. Prensa na mão, prensa, prensa e boleia. Certo? Tô fazendo várias vezes, gente, eu poderia cortar e editar. Mas eu quero mostrar para vocês como é importante o resultado, né? Tô juntando aqui porque teve uma parte que eu tive que abrir. Se eu abrir, eu tenho que bolear ele mais ainda, certo? Uma bola, você pressiona, o teste é pressionar um pouquinho. Olha como é que ela fica, tá vendo? Quando ele tá bem boleadinho, ele não abre pelas laterais, ele não abre. Ele pode abrir na hora que ele tiver na chapa ou na frigideira, ele pode abrir um pouquinho, isso é natural, normal, tá? Os melhores hambúrgueres do mundo abrem, por que que o meu, o seu, o nosso, não vai abrir? Acontece nas melhores famílias, ok? Agora, eu vou preparar, tá? A outra carne, um hambúrguer da outra carne, para que nós possamos ter uma noção, certo? Deixar reservar aqui, enquanto esse aqui descansa, esses que eu fiz agora com vocês. E vou pegar esta quantidade que é da carne bovina, tá? Carne normal que você compra. Esse aqui também eu pedi para moer. Eu não comprei já na... Eu gosto muito de ir lá no balcãozinho, bater na campainha, gritar o nome da pessoa. Moço, me ajude aqui, por favor. Aí, às vezes, até ele pergunta, por que que tá? Acabei de moer. Mas, olha, eu vou te dizer, por muitas vezes eu encontrei as carnes com tempo já de congelamento. E, às vezes, na temperatura que ele moe lá, bota na bandejinha, moído na hora, a carne, ela fica mais saborosa, ela adere mais o tempero. Você tem como ver o teor de gordura, quantidade, você pede, olha, eu quero praticamente sem gordura, porque senão ele moe, você vê, o mínimo de gordura, como você pode ver, ó, ele tem uns pontinhos brancos, mínimos, mas tem, tá? Como vocês podem ver. Então, todo cuidado é pouco, quanto menos gordura, menos artéria entupida, gente, menos colesterol alto e assim vai. Então, aqui, olha, eu vou juntar esta carne. Vou fazer a mesma coisa. O que que eu vou fazer com essa daqui? Essa daqui, eu vou pegar, eu só vou temperar ela só com sal. Pitada de sal. Pouquinha, ó. Só para dar um sabor. 2 pitadinhas do dedinho fechado. O que sobrou é o suficiente para completar. Não exagere. Até porque... Aí, o que que eu vou fazer? Aí sim, eu vou ter que apertar a carne com o tempero, certo? Para poder ela pegar esse salzinho. Tem gente que gosta de colocar quando tá na chapa. Mas o problema da chapa, quando você joga sal, tempero em cima, por mais que seja aderente, estraga a sua chapa, né? Dependendo do tipo de chapa, é caro, entendeu? Então, você vai perder a qualidade ali, porque ela dá uma grudada e começa... Você ter o hábito de jogar molho, tempero. Chapa não foi feito para isso, gente. Ela pode ser aderente. Até o seu grill, depois eu vou mostrar ali quando eu for colocar para pré-aquecer a minha chapa grande... que eu tenho há muitos anos, ela não é tão nova não, ela é bem antiga, ela deve ter mais ou menos uns 20 anos ou mais, um pouquinho. Então, o que que acontece? Quando você, qualquer tipo, grill e tal, não deixa, porque na realidade, colocar tempero, colocar molho, ela vai aderir aquilo ali, ela vai grudar, mesmo com a espátula antiaderente também, você vai ver que ele vai grudar e ele corrói aquilo ali. Com o tempo vai corroendo. Então, tira esse hábito da sua vida. Tenta fazer as coisas o mais natural possível. Molho foi feito para você colocar depois numa panela. Quando você vai comer um cachorro quente, um hambúrguer, um cheeseburger,
qualquer tipo de sanduíche, qualquer tipo de alimento, se são molhos, condimentos, faça isso separado posteriormente, mas não numa chapa, numa frigideira, né? Tem os detalhezinhos que você frita e tal. Bom, enfim, então vamos lá. Eu vou dar uma pausa, porque o boleamento vocês já conhecem, tá? Eu dividi em 2 partes, mas dessas 2 partes, eu acredito que essa quantidade aqui de 350 gramas de carne moída, 400, eu acho que não chegou a 400 esse aqui, vai me render 3 hambúrgueres um pouquinho menores, um pouquinho mais finos, mas é o suficiente para o que eu preciso. E os outros lá renderam, tinha uma quantidade maior, aquele ali realmente tinha mais de 400 gramas, aproximadamente, no máximo 450. Aqui eu compro tudo em quantidades menores, em bandeja, justamente para congelamento e não estragar, né? Porque se eu precisar descongelar, eu não vou estragar aquele alimento dentro do freezer. Então, assim, o que eu posso falar para vocês? Quando a gente boleia a carne, a gente impede que saia caldo excessivo da gordura, água e principalmente ar. O ar faz com que a carne do hambúrguer ela saia, ela abra, se parta facilmente. Então, como é que eu vou passar isso para vocês? Na hora que eu for fritar, a gente vai ver realmente o quanto que eu consegui bolear. Você pode ver que a suína ela tá com um pouquinho mais de gordura, esses pontinhos brancos, e a bovina ela tá mais, eu diria que 85 a 90% de gordura. Essa daqui tá 70%, perdão, 70% sem gordura e 85 a 90% sem gordura, tá? O mínimo de gordura. Aqui eu separei para vocês aqui o que eu vou fazer um cheeseburger natural, normal, aquele tradicional, tá? E vou fazer o cheddar McMelt, isso aqui é cheddar, aqui eu já deixei a minha cebola caramelizada, né? Ela esfriou, aquele passo a passo que eu passei para vocês. Os meus hambúrgueres tradicionais, não botei o de gergelim, né? Eu ainda tinha 4, né, para eu poder montar, para vocês verem. Vou montar 2 cheddars e 2 cheeseburgers com a mussarela normal, tradicional, ok? Lembrando aqui que você pode fazer o que você tiver em casa, tá? Eu vou fazer no meu grill grande para poder fazer em maior quantidade, demora menos. Aqui você pode utilizar essa frigideira que tem ondulação, certo? Que é muito legal também. Você pode usar frigideira lisa, antiaderente, normal, certo? Essa aqui é um modelo um pouquinho mais rebuscado, ela também já tem um tempo, mas se você tiver uma antiaderente em bom estado, ela não pode estar toda arranhada, porque ela vai grudar e vai agarrar o seu hambúrguer, a carne. Você pode ter um grill desse, um pouquinho maior, certo? Esse aqui, ele não abre em 2 partes. Existe um de uma outra marca que vende aí no mercado, que ela abre em 2 bandas e você tem como sair a gordura numa ponta, outra na outra. Mas aqui, se você quiser também prensar, você pode. Eu não aconselho, tá? Vou explicar lá na chapa por quê. Porque quando você prensa ele, você tá impedindo dele selar sozinho, tá? Então, o ideal é você manter a chapa aberta, ok? Forra a volta direitinho, bota numa superfície onde você possa, fria, perto de uma tomada onde você possa limpar depois e não tenha nenhum problema, né, de derreter alguma coisa. Então, usa apenas um lado da chapa. Por quê? Porque quando você prensa, você impede ele de fazer o selamento, virando naturalmente banda por banda. E ele, ao atingir naturalmente, dentro do tempo, do tipo de carne, o selamento e o cozimento, até o tostamento, certo? Então, esse negócio de você ir lá e prensar, eu não acho uma boa não, tá? Porque você vai forçar, vai comprimir a carne,
pode causar ruptura na carne, e aí ela vai comprometer o tempo de cozimento, a qualidade do hambúrguer, tudo assim, tá? Para que ele fique bonitinho como a gente espera. Esse aqui é um grill. Esse aqui é um outro grillzinho mais popular, menor, que é aquele baratinho que a gente encontra em lojas americanas, Extras, em outros também, tá? O meu já tá bem sambadinho, porque é torradeira, é um grillzinho também, mas ele já tá bem velhinho. Ele também serviria, né? Só que, tipo assim, com a certeza de que ele pode grudar alguma parte, né? Mas eu também já fiz o vegano aqui, também já fiz o de carne comum, já fiz o artesanal de carne à moda americana também, tá bom? Aqui, como vocês podem ver, eu já tô com a minha chapa ondulada, ligada, botei no médio. E aqui do lado, a chapa lisa, também no médio, pré-aquecida. E essa daqui vai ficar esquecida, ok? Porque eu vou fazer a adesão da carne, ela assar de forma uniforme, o selamento sem precisar usar a parte superior. Aqui eu tô usando aquela espátula antiaderente, aqui é pra gordurinha não cair, eu sempre coloco um papel toalha por baixo, para caso pingue, respingue. E essa daqui para poder virar na hora de bolear. Aqui os pães já estão cortados. A mussarela e o cheddar processado já estão aqui separados, mas eu não vou, dessa vez eu vou colocar em cima da carne ao final, para dar aquela pré-derretida, certo? Eu não vou aquecer o pão, mas vocês podem também aquecer o pão no grill, né? Sem amassar também, gentilmente virando para um lado, virando para o outro. Eu vou colocar da maneira simples, sem aquecimento, sem nada, tá? Então, vou colocar agora 2 carnes para cá e 2 para lá, para a gente poder ter. Essa é aquela temperada. Tá vendo? Eu só vou apalpar ela um pouquinho, gentilmente. Deixar ela já assando. Essa é aquela temperada com alho, cebola cremoso, um pouquinho de pimenta. Certo? Ó, só em você colocar, olha, ela já tá selando. Então, você vai ver como que ela vai encurtar. Essa daqui foi uma das que foram mais bem boleadas, certo? Nosso cheiro é maravilhoso. Essa eu vou botar na chapa ondulada e essa também. As duas são com sal, uma só com sal e a outra com sal com uma pitadinha de pimenta. Bom, vou deixar aqui assando. Aí vocês vão começar a perceber que a carne, ela começa a selar na lateral quando ela começa a reduzir o seu tamanho, na altura, na gramatura, vocês vão ver. E a mesma coisa, dá uma viradinha. Daqui a pouco ó, aqui já tá diferente, tá vendo? Como é que o selamento, a compressão dela no boleamento é importante. Ela não abriu. Vamos ver essa daqui. Essa daqui muito pouquinho também, tá vendo? Então essas aqui vão suportar mais o tempo. Eu vou dar só uma baixadinha, né? O indicado é que se faça, na realidade, na chapa ondulada ou na frigideira ondulada, né? Então, a gente tem que deixar o tempo certo, para ele não ficar cru por dentro. Porque estava no grill. Nenhuma gordurinha, tá? Nenhuma aguinha. Aqui, ele tem pouca coisa. Mas aqui ele vai demorar mais tempo, gente. Aqui no ondulado, ele vai demorar... Você vê que ele já começou a encolher, mas aqui ele demora mais. Aqui na chapa ele foi mais rápido. Ele tá selando, você vê que já diminuiu o tamanho da carne, tá? Ela já fica mais durinha, mais pesadinha. Quando você vira ela, tá vendo? Chega a dar uma batidinha. Então, eu prefiro fazer na chapa lisa,
ou na frigideira lisa. Porque na ondulada, ela vai marcar, ela vai ficar legal. Mas olha só, tá vendo? Mínimo de aguinha que sai da carne, de gordurinha. Essas aqui estão quase prontas. Essa aqui ainda vai demorar um pouquinho, certo? Então, quando terminar aqui, eu vou colocar os pães já na chapa. Vou distribuir para vocês verem, certo? Então, esse vai demorar um pouquinho mais. Eu vou jogar esses dois para cá para poder acelerar o processo. Para que eu possa já mostrar para vocês o resultado dentro do pão, já colocando os outros ingredientes. Para vocês verem, a carninha já tá... Você vê como é que ele reduz, né? Como ele selou o tamanho, né? Tá bem guisadinho. Parece que tá cru, mas não está, certo? Agora eu tô jogando aqui os queijos, né? Olha que delícia, gente. Nossa Senhora. Vou botar ele aqui, primeiro de mussarela, porque o processado ele demora um pouquinho, né? Agora tentar numa mão só, conseguir tirar. É agora que vai ser a guerra aqui. Uma mãozinha só. Vou jogar pra cá. Uau, muito bom. Vou pegar a minha cebola caramelizada. Gentilmente, eu vou depositar uma quantidade suficiente para cobrir. Gente, vocês não têm noção do cheiro. E o sabor, ele fica maravilhoso. Vou caprichar aqui, mesmo que ele escorra um pouquinho, né? Aí eu venho, prenso ele um pouquinho. Aqui no outro também. Pegar os pedaços que estão mais murchinhos, os menores, porque essas partes que tem as lascas maiores de cebola, elas saem escorregando por volta. O cheiro aqui na minha cozinha, gente, eu queria tanto que vocês sentissem esse cheirinho. Tá muito bom. Então, e a aparência... Ih, caiu aqui. A aparência, assim, é bem suculenta. Não tem problema, não. Eu coloquei aqui Aqui é o cheeseburger normal, certo? Aqui o outro também, vou colocar ele aqui pro ladinho. Para vocês verem agora, vou voltar aqui para vocês verem aqui a altura que ele fica. Aquelas propagandas que nós temos, né? As fotos das lojas. Esse deveria ser o nosso real hambúrguer, né? E esse é o hambúrguer que a gente faz em casa. Maravilhoso. Aqui, se vocês quiserem colocar mais mussarela, mais queijo, à vontade, ao gosto do cliente, ok? Eu coloquei a quantidade suficiente. Aqui, aqueles hambúrgueres da carne bovina que sobraram, eu coloquei nessas forminhas da Tupperware, passei o insufilme e vou levar para congelamento no meu freezer. Mas essas forminhas, vocês têm muito parecidas, menores e do mesmo tamanho, em lojas de R$1,99, onde você comprar qualquer utensílio de plásticos. Mas geralmente nas de R$1,99 você consegue encontrar. Bom, espero que vocês tenham gostado de uma parte, porque eu tenho o molho do Big Mac, aquele molho rosé. Tem outros molhos que a gente pode adicionar, como vocês podem ver. Olha que delícia, gente. Nossa Senhora. Muito gostoso mesmo. O que eu posso dizer, gente? Olha, isso aqui é a alegria da garotada em casa, tá? Tô levantando aqui para vocês poderem ver. Que delícia. Olha isso, gente. É para chorar de felicidade. Merece uma foto.